Quando eu assisti It, A Coisa, capítulo 1 em 2017, eu gostei. Eu achei que ele fez o arroz e feijão básico do terror muito bem. Não havia nada que já não tivesse sido feito em outros filmes de terror. Não havia nenhum momento de genialidade como no Iluminado, nenhuma experimentação como em A Bruxa de Blair. E também nada da atmosfera sombria e melancólica de O Exorcista ou de O Sexto Sentido. Era um filme que jogava seguro. Não tentava muito, mas o que ele tentava ele conseguia fazer bem feito. Os personagens eram carismáticos, o que por si só já é uma certa raridade no gênero do terror. E por mais que ele fosse repetitivo em alguns momentos, o filme tomou seu tempo para explorar a vida dos personagens além do terror, criando uma empatia que tornava as cenas de risco muito mais envolventes. A parte 2 tinha sido anunciada para sair 2 anos depois, tempo suficiente para eles lucrarem com o hype de quem queria ler o material original. Não demorou para eu ganhar o livro como um presente de aniversário. Eu enrolei, mas quando faltava só alguns meses antes de sair a parte 2 nos cinemas, eu decidi finalmente ler o livro. Foi aí que a minha percepção mudou por completo. Eu vou ser direto aqui. A Coisa é um livro incrível, um dos melhores livros do Stephen King, que por mais que eu seja um grande fã dele, a verdade é que ele muitas vezes se atropela com o exagero da ambição de algumas das suas histórias. It é um caso em que ele foi muito ambicioso e conseguiu lidar com toda a quantidade absurda de coisas que ele queria abordar. Ele construiu um mundo tão rico e detalhado que cria uma imersão fantástica. O livro é, de muitas formas, uma coletânea inconsistente de memórias de infância do autor. Lendo It, fica claro que o foco da história nunca foi o terror. Se você quiser ler uma história muito pesada, focada nos aspectos do terror/horror de uma história, O Iluminado, Misery e O Cemitério Maldito provavelmente são recomendações muito melhores. A Coisa é um caso diferente. Das 1100 páginas, bem menos do que você pode imaginar são dedicadas ao terror em si. Eu notei durante a leitura que mais de 100 páginas haviam se passado e nada de realmente assustador tinha acontecido. Claro que esse ainda é o Stephen King. Quando o terror acontece, é terror mesmo, muito mais pesado do que qualquer uma das adaptações para cinema. Mas o foco claramente não está lá. A história foca muito mais no grupo dos otários, nos conflitos de cada um individualmente, da família deles e acima de tudo isso, o foco é em Derry. A cidade recebe muita atenção no livro. Existem vários capítulos entre a trama principal em que conhecemos sobre a história do que aconteceu naquele lugar. Claro que tudo linkado com Pennywise, mas novamente, ele não é o foco. A história de como o pai do Mike sobreviveu ao incêndio de um clube, a trajetória dele e como o Mike acaba perdendo o pai pro câncer, ou então como uma guerra entre gangues rivais foi incentivada pela coisa. O King fez questão de fazer com que o leitor sinta a cidade como viva. No final, você consegue imaginar a escola, o campo em que os personagens brincavam quando criança, a casa de cada um deles, tudo é muito detalhado. E é por isso que quando eu reassisti a primeira parte do filme, eu me decepcionei um pouco. Eu tinha uma memória tão boa de quando eu saí do cinema, que eu me esqueci o quanto do livro eles cortaram. Para começar, boa parte do desenvolvimento de personagem foi esquecido. Das 7 crianças, os únicos que recebem mais tempo de tela são Bill, Ben, Beverly e Rich, só porque ele é o alívio cômico. Todo o backstory gigantesco da família do Mike foi resumido a uma única cena em que ele diz que o pai dele dizia que a cidade era amaldiçoada. O Ed, que tinha todo um arco em se tornar independente da mãe e confrontar ela, foi cortado. No filme a gente vê ela por, 10 segundos, ela proíbe o Ed de brincar com os outros e fica por isso mesmo. O mesmo vale pro pai da Beverly e a mãe do Ben, que tudo bem, eles não são personagens super importantes, mas eu gostaria de ver um pouco mais deles. E o Stan? Coitado do Stan. Ele aparece na cena da moça do quadro e não serve pra mais nada durante o filme. O filme faz essa coisa estranha, que é fazer referências diretas ao livro, mas que não fazem sentido nenhum pra quem não leu. Por exemplo, tem uma cena em que o Pennywise vai atacar o Rich e ele solta a frase "Bip bip Richie", que no livro é uma piada interna entre o grupo. Mas como isso nunca apareceu antes no filme, parece só uma frase aleatória que o Pennywise decidiu falar. No segundo filme eles tentam consertar isso, mas ainda sem dar nenhum contexto, o que é ainda mais patético. Ou então quando o Bill reencontra Silver, a sua bicicleta antiga, e diz que ela era rápida o suficiente para vencer o diabo. Ninguém que não lê o livro vai entender essa referência, então pra que perder tempo com isso? Tem mais algumas coisas que me incomodam, como o fato que o grupo dos otários é formado rápido demais, sem dar muito tempo pra gente conhecer cada um deles individualmente, e o fato de que mais da metade das cenas com Henry Bowers e a gangue deles foram cortadas. Principalmente a morte do Patrick Hockstetter, que no livro era muito mais sinistro. Mas no geral, eu ainda gosto bastante de It capítulo 1. Todos os atores encaixaram perfeitamente com as suas contrapartes do livro, e eles certos são a única coisa que eu não posso reclamar desse filme.
Eu teria dado uma nota 8 quando eu assisti pela primeira vez, e ainda darei um 7, mesmo depois de ler o livro. Algumas das mudanças não foram tão ruins, e para ser sincero, o livro é enorme, então é claro que ele tem uma certa gordura desnecessária, como menores de idade participando de uma orgia. Enfim, eu estava empolgado pela parte 2 da história. Não tanto porque o final do livro foi muito satisfatório, mas eu estava otimista que eles conseguiriam fazer uma boa adaptação. E não deu muito certo. It capítulo 2 tem quase 3 horas de duração. Quando eu fiquei sabendo disso, eu achei ótimo. Boa parte dos problemas que eu tive com a primeira parte era que era muito corrido, então dessa vez eles teriam um tempo de sobra para adaptar a história. Mas aí, por que o filme começa com uma recapitulação no final do primeiro? Ninguém que vai ver esse filme não viu a primeira parte, então pra quê? Tá aí o primeiro problema que eu tenho com esse filme. Assim, no livro, a narrativa segue uma ordem não cronológica. O King vai recortando entre o passado e o presente várias vezes, e funciona muito bem. Mas se no primeiro filme eles decidiram que iriam fazer toda a parte da infância e deixar a fase adulta para a sequência, então por que esse filme tem tantos flashbacks? Parece que eles filmaram várias cenas para servir como uma versão estendida da parte 1, mas ao invés disso, enfiaram no roteiro da parte 2. Mas o problema é que todas essas cenas são fillers inúteis. Fica aqui um desafio para você. Quando você for assistir A Coisa, capítulo 2, presta atenção em todas as cenas de flashback e presta atenção se alguma delas serviu para alguma coisa na história como um todo. Todas são ou um fanservice que reforça ideias que já ficaram claras na parte 1, ou mais uma cena de terror com Pennywise. Acho que eles acharam que não tinha o suficiente dessas. Sério, pra que serve eu saber que além do que eu já vi na primeira parte, teve alguns outros casos em que eles foram atacados pelo palhaço? Tá muito óbvio que eles só queriam encher o filme com cenas de terror desnecessárias para vender a imagem do palhaço melhor. Toda aquela ideia deles se separarem e explorar a cidade como adultos para relembrar o que aconteceu, existe no livro. Mas como no filme já havia várias outras cenas de terror, isso deixou todo muito repetitivo. E outra coisa que eu não consigo entender, se eles precisavam encher o filme com uma sequência interminável de cenas assustadoras, por qualquer motivo que seja, então por que não usaram as cenas do livro? Sabe, todo esse conteúdo filler não me incomodaria tanto se o filme não fosse tão apressado com as coisas que realmente importam. O começo do livro é o equivalente ao capítulo chamado 6 Telefonemas, que mostra cada um dos otários adultos recebendo o telefonema do Mike e como a vida deles vira de cabeça para baixo quando eles se lembram do que aconteceu em Derry. Esse capítulo dura exatamente 99 páginas, para irritar os maníacos por números redondos. Mas na primeira meia hora do filme, eles já estão se reunindo no restaurante chinês. Como isso aconteceu tão rápido? Bem, filme, talvez você tivesse tempo para abordar melhor os personagens se você não tivesse gastado provavelmente uma hora inteira com um filler desnecessário. A questão é, a maioria das pessoas não estão interessadas em desenvolvimento de personagem. Claro, é isso que eu e outros nerds cebosos que leram o livro querem, mas o pai de família padrão que vai levar os seus filhos em uma sessão dublada em um final de semana à tarde, antes de passar no McDonald's e comprar uma raquete de tênis na loja de esportes, está preocupado. Ele só quer ver um pouco de entretenimento barato para alegrar a vida de bosta que ele tem e um trabalho genérico para sustentar o filho ridículo que ele tem em casa, que não desenvolveu massa cinzenta o suficiente para poder ler a porra de um livro e entender que a relação dos personagens e os temas discutidos são mais importantes do que a porra de um palhaço assassino. Você ignora tudo o que fez do material original ser uma obra tão memorável e transforma em um festival de jumpscare barato. Ninguém entendeu sobre o que o livro realmente era. Só eu entendi. Eu sou melhor do que todo mundo. Bem, me desculpe por isso. Como eu ia dizendo, o capítulo 2 faz um trabalho muito pior do que o primeiro em adaptar o livro do King. As maiores faltas são de dois personagens secundários que são muito importantes na parte final do livro. Tom, o marido abusivo de Beverly, que tem uma única cena em que ele tenta bater nela antes dela fugir para Derry e nunca mais aparece. E a Audra, a esposa do Bill, que também só tem uma cena no começo. Eles praticamente cortaram o subplot inteiro do livro. Ah, e eu já ia me esquecendo. O Henry Bauer está nesse filme. Sabe qual a incrível participação dele? Ele escapa do manicômio, tenta matar os bonzinhos, não consegue e morre. É isso, parabéns. Tá, isso é meio que acontece no livro também, mas como no filme acontece tão rápido, a sensação é que tudo aquilo não serviu pra nada. Pelo menos no livro, ver ele enlouquecendo com a voz do Pennywise na cabeça dele foi interessante. Eles não conseguiram fazer nem isso direito. Acho que era só isso que me incomodou no filme. Ah, e toda a batalha final com o Pennywise foi ridícula. Colocar o rosto do palhaço na aranha foi completamente desnecessário.
eles deveriam deixar a aranha como era no livro. E todo o elemento sobrenatural, por ter sido ignorado na primeira parte, dessa vez eles tiveram que explicar tudo de uma vez. E deu a impressão que eles inventaram todo o lance do ritual na última hora, o que mostra mau planejamento entre os dois filmes. Eu tô me sentindo o hater mais desagradável do mundo, mas calma. Teve coisas que eu gostei do filme. Na verdade, quando eu saí do cinema, eu não tava puto nem nada. Demorou alguns dias pensando e relendo trechos do livro para eu notar todos esses problemas. Assim como na primeira parte, eu gostei do elenco. Principalmente o Bill Hader como o Rich, mas todo mundo já falou disso. Nas poucas cenas em que o filme lembra da história que ele deveria estar contando, ele é muito bom. A cena do restaurante é muito boa, a cena da Beverly visitando a casa antiga com a velhinha é a única cena dos dois filmes que eu diria ser realmente assustadora. Bem, pelo menos até o ponto em que ele abre mão do suspense e volta a ser chuva de jumpscare barato. E é claro, a aparição do Stephen King como vendedor da bicicleta foi hilária, melhor cena do filme disparado. E antes de eu ir embora, eu só queria fazer uma última crítica que para alguns pode ser um detalhe pequeno, mas que para mim fez toda a diferença. No final do livro, depois que todas as tretas são resolvidas e todos eles voltam para os seus próprios lares, e o Mike continua em Derry, eles começam a esquecer dos amigos e de tudo que aconteceu em Derry, que é o que tinha acontecido antes, mas dessa vez para sempre. O Mike diz para o Bill que isso seria o melhor para todos eles. É uma conclusão agridoce, te deixa com aquele clima melancólico que te faz apreciar ainda mais a aventura que você teve junto com aquelas pessoas, que culmina em um dos meus últimos parágrafos de livro favoritos que eu já li na vida. É de uma beleza que torna incontestável o talento do Stephen King como escritor. Mas no filme eles cagaram isso, porque ao invés disso, no final, eles continuam se lembrando de tudo. Eu não sei se eles acharam que o final do livro era para baixo demais para um filme blockbuster, e que o pai de família sem sensibilidade artística iria ficar tristinho demais saindo do cinema para levar o filho dele pro McDonald's, mas isso tirou toda a emoção do final. No lugar, o final do filme é um discurso piegas da carta que o Stan deixou antes de morrer, que não tem metade do impacto dramático do final do livro. Eu tenho curiosidade de saber qual minha reação seria com esse final se eu não tivesse lido o livro, mas eu não me arrependo nem um pouco. Se eu recomendo It, a Coisa, capítulo 1 e 2, acho que sim. Eles não são filmes ruins. O primeiro é bem melhor que o segundo, mas ainda assim são melhores do que muito lixo que costuma sair no gênero de terror. Mas se você tiver o interesse e a paciência de ler o livro, eu recomendo muito. Mas eu não recomendo para quem já assistiu o filme, porque não só você vai entrar com uma ideia simplificada dos personagens e da história na cabeça, como saber o final e os vários pontos da história, junto com o ritmo já naturalmente lento do livro, é muito difícil que você chegue até o final. A melhor experiência seria se você não soubesse absolutamente nada sobre a história e aproveitar o livro ao máximo, mas obviamente esse não é o caso de ninguém assistindo esse vídeo, então não adianta recomendar o livro. Então é basicamente isso. It capítulo 1, nota 7. It capítulo 2, provavelmente nota 5. A Coisa, livro original do Stephen King, nota 10, obra-prima absoluta, uma das melhores coisas que eu já li na vida. Foda pra caralho, é isso.